Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal. Ontem, Estudiantes e Botafogo na Argentina, jogo pela terceira rodada da Conmebol Libertadores. Segunda derrota do Botafogo, né, na fase de grupos. Ontem, 1-0 para o Estudiantes na Argentina, gol do Carrillo aos 38 minutos. Uma falha bizonha do John, a gente vai falar sobre tudo isso ainda aqui nesse vídeo. Mas a gente tem que começar sempre pelo início, né, como eu falo, antes do jogo, pré-jogo, né. Botafogo ontem não tinha novamente o Bastos, o Santi Rodrigues, o Nathan Fernandes e contou também com o desfalque do Jair, né? O garoto que estava sendo titular junto com o Barbosa e estava jogando muito bem. Acabou se machucando no jogo contra o Galo, sentiu o tornozelo. O Botafogo acabou optando por deixá-lo de fora. Então isso já mudaria a escalação, né? Provavelmente o Danilo Barbosa seria mesmo improvisado como foi. E aí tiveram mais algumas mexidas, né? Ele ontem optou pelo Danilo como zagueiro, acho que seria a melhor opção. O David Ricardo foi bem, mas ainda não está com tanta confiança para ser o titular num jogo tão grande como era o jogo de ontem. O Matheus Ponte no lugar do Vitinho, essa eu não achei tão boa a mudança. Primeiro porque você já tem um zagueiro improvisado, do mesmo lado que o lateral direito joga, e eu acho o Vitinho melhor defensivamente do que o Ponte. Então, pensando numa consistência defensiva, num jogo onde o Botafogo não teria tanto a bola, como não teve, eu acho que o Vitinho seria uma opção melhor, mas o Ponte fez um jogo muito justo, tá? A gente falando isso antes do jogo, eu pensei isso, mas depois do jogo eu achei a partida do Ponte muito justa, assim, muito, muito correta. E mais uma vez o Patrick de Paula no meio de campo, né? Com a intenção de ter a bola, de controlar um pouco, mas que mais uma vez não funcionou. E o jogo começou até bom pra gente, né? Com 2 minutos de jogo, o Savarino achou o Arthur dentro da área e o Ponta perdeu mais um gol, assim, feito. Um gol que não pode ser perdido. O Arthur subiu sozinho, quase na pequena área, de cabeça, no jogo, na casa dos Estudiantes. Com 2 minutos, você faz o primeiro gol, pô, já muda o jogo completamente, né? O Arthur que não vem numa fase boa, não tá agradando, não tá acertando. Tá precisando um pouquinho mais de concentração, de confiança, né? Ontem era um jogo pra ele fazer esse gol, porque teve a chance claríssima, o Savarino botou a bola na cabeça dele, ele subiu sozinho e acabou cabeceando para fora. Mas depois disso o Botafogo não fez mais nada, tá? No primeiro tempo. O Estudiante subiu a linha de marcação, começou a controlar a bola. O Botafogo mais uma vez sem saída de bola nenhuma, um jogo lento, um jogo sem transição, com completo nada, né? Com toda sinceridade, sim. Falando para vocês, é uma tristeza ver o Botafogo jogar. Principalmente o Botafogo de ontem, assim. É um jogo muito ruim, muito abaixo do primeiro tempo. E aí, aos 38, e o Estudiante vinha cresceu no jogo, fazia uma pressãozinha por jogar em casa, mas não levava perigo, porque é um time fraco tecnicamente. Então o Botafogo tinha totais condições de ter um resultado positivo na partida de ontem. O Estudiante pressionava com cruzamentos mal feitos, com chutes de fora da área que a bola ia muito longe, e aí aos 38, em mais um chute de longe, o jogador estava desequilibrado, sem distância dele para a bola, chutou todo mascado, a bola ainda desvia, enfraquece mais ainda a trajetória da bola. E aí o John aceitou o chute que todo mundo viu, o lance, né? Absurdamente. Eu vou tentar passar a minha opinião para vocês do que eu acho que o John tentou fazer ali. Eu acho que, primeiro, o gramado atrapalhou, porque a bola bate no gramado e ela muda o giro, mas esse é talvez o menor dos fatores. Eu acho que o John se desconcentrou um pouco no lance, por achar que a bola já estava fácil demais, e o John estava com pressa para já fazer a saída de bola. Eu acho que ele já pensou na saída de bola antes de agarrar. E aí, quando a bola bate no gramado, que ela muda a trajetória, muda o giro, ele não tem tempo de voltar. E aí acaba tomando o gol que o Estudiantes acha, e aí você muda completamente, condiciona o jogo, né? A gente vai para o intervalo com um prejuízo enorme, porque o gol foi aos 38 do primeiro tempo, poderia ir para o intervalo num 0-0, e aí depois a pressão no Estudiantes aumentaria, o time teria que atacar mais, teria que se expor, e o Botafogo poderia utilizar os contra-ataques. Mas no segundo tempo, ele tira o Patrick de Paula e volta com o Matheus Martins pela necessidade do resultado, por estar perdendo o jogo. Eu achei o jogo do Matheus justo, tá? Do segundo tempo, da metade do segundo tempo para depois. Porque no início do segundo tempo, o time do Botafogo inteiro também desligado de novo. E mesmo assim, com 2 minutos de segundo tempo,
Teve outra chance, outra cabeçada do Arthur que não entra, que não consegue aproveitar o lance. Inclusive até atrapalhou o Igor Jesus, que vinha atrás dele. E é um exímio cabeceador, pegaria a bola em cheio e provavelmente faria o gol. Depois o Botafogo não consegue jogar, não consegue criar. O time não tem saída de bola, o time é muito lento para fazer uma transição. Quando o Estudiantes perdia a bola, ou quando o Botafogo tentava chegar no meio de campo, o time do Estudiantes já estava todo recomposto. É muito devagar, é sem repertório, os jogadores não se aproximam, é muito erro de passe. O Botafogo ontem teve 92 passes errados. Não tem como você jogar futebol assim. É impossível você praticar qualquer coisa parecida com futebol com 92 erros de passe durante o jogo. Não vai conseguir. E mesmo assim, aos 23, o Botafogo rouba uma bola no meio de campo com o Marlon, que acelera o jogo, o Savarino busca uma opção de passe, não tem, ele acaba optando pelo chute, aí quando a fase não é boa, a bola não entra, porque ela bate no travessão, quase bate em cima da linha e sai, não entra no gol. Depois no rebote, o Igor Jesus tenta de cabeça, o goleiro tira, aí o Matheus Martins tenta chegar sem ângulo já, e acaba não aproveitando o lance também. E vem mais substituição. Aos 27 ele tira o Arthur e o Ponte, e bota o Elias Manuel e o Vitinho. Assim, é complicado você falar de qualquer substituição que o Renato Paiva vai fazer, porque o banco de reservas é muito ruim. Com todo respeito a todos eles que estão lá. Você tem no banco de reservas opção ofensiva o Matheus Martins, que é a principal, que entrou ontem no intervalo. Você tem o Elias Manuel. Você tem o Juan Cruz. Você tem o Jefinho. E o Mastriani, que chegou agora, está sem ritmo de jogo, está melhorando a forma física ainda, e mesmo assim é a principal opção de ataque no banco de reserva. E eu não consigo nem criticar os jogadores, os que eu falei, porque eu parto de um princípio básico que eu não consigo criticar jogador ruim, porque ele é ruim, não é culpa dele ser ruim, ele é ruim, acontece. Eu tenho que criticar quem contratou o cara ruim. E é difícil você olhar para o banco, perdendo um jogo na casa do Estudiantes, na Argentina, você tem que contar com Elias Manuel, Juan Cruz e Jefinho para mudar o jogo. Não tem como. Porque foi uma promessa de ter um elenco forte. O elenco é fraco, muito fraco. A gente perdeu 2 craques do ano passado, o Luiz Henrique e o Almada. E a reposição foi o Arthur, que eu acho bom jogador, mas é um jogador de segundo tempo, da minha opinião. Não é para ser o cara titular. E o Patrick de Paula, que estava emprestado por Criciúma. O possante Patrick de Paula. Foram as reposições. Porque se você botar outra reposição, é o Sandy Rodrigues, que também até agora não agradou em nada a torcida, mas que eu ainda tenho uma esperança. Agora, com todo respeito do mundo ao Elias Manuel, ao Juan Cruz, que custou 50 milhões de reais ao Botafogo, cara, são jogadores que não têm qualidade para estar num elenco pensando em brigar por Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e no Mundial de Clubes, que vai ter agora no meio do ano. Eu nem tô mais contando, nem tô mais falando do resto, que já perdeu. Né? Porque é estressante, é complicado demais você pensar qualquer coisa de um treinador, você cobrar se o cara não tem material de qualidade. Eu concordo que o time poderia estar jogando muito mais. Porque os 11 jogadores que começaram o jogo de ontem têm uma certa qualidade. É a base do time campeão do ano passado, com o Arthur, que eu acho bom jogador, mas que está numa fase horrível, mas que, mais uma vez, não era para ser o cara titular. E com o Patrick de Paula, que, sinceramente, para mim já deu. Mas, enfim, é outra coisa. O trabalho tem que ser cobrado. Só que o trabalho de todo mundo tem que ser cobrado. Do treinador, dos jogadores, do scout, da diretoria que contratou esses caras. Porque você olha para o ano passado, a gente perdeu. E eu, mais uma vez, eu vou falar isso num vídeo. Eu acho que deveriam ter saído. Mas quando você sai de Tiquinho, de Eduardo, de Tietê, de Romero, desses caras, de Júnior Santos, para Juan Cruz, Elias Manuel, Patrick de Paula, Mastriani, que vou incluir o Mastriani, eu acho que ele vai fazer uma temporada digna de gols, mas ainda tá nesse bolo aqui. Mastriani e Jefinho é uma perda de qualidade enorme. Enorme. E você fica sem repertório. Você acaba fazendo o treinador, que também não tem uma ambição muito grande durante o jogo, trocar lateral direito por lateral direito quando tá perdendo o jogo, pô. Isso aí é um absurdo. É uma coisa
assim, a não ser que o Ponte tenha sentido alguma coisa que parece que não sentiu, você tá perdendo o jogo, se gasta uma substituição trocando um lateral direito por um lateral direito. Bota um centroavante e começa a jogar bola na área. Já que o time não consegue criar nada, com 92 passes errados durante um jogo, não tem como você jogar bola assim. E aí agora sábado tem um clássico contra o Fluminense, jogando em casa, a torcida já vai pro estádio estressada, já vai pro estádio com propensão a vaiar o time e podendo perder uma invencibilidade de 7 jogos contra um rival. Fica complicado. Assim, eu vi a entrevista do Paiva, eu acho ele um cara muito, muito certo nas coisas que ele fala, por incrível que pareça. Mesmo o trabalho sendo ruim, eu acho que é injustiça a gente chegar aqui e também criticar tudo que o cara faz, porque eu não acho que tudo que ele faz tá errado. Acho que falta muito material, e foi o que ele falou na entrevista. A gente cria e não faz. E a gente erra coisas bobas atrás e toma. Mas isso é por conta do treinador também. Não é só dos jogadores não, como o Textor tá falando. Tem muita coisa ali de treino. Você errar um passe de 3 metros, tudo bem. Eu entendo que é a culpa do jogador. Mas o time não tem um padrão de jogo, é a culpa do técnico. E tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. E é isso, meu povo. O Botafogo se complicou um pouquinho no grupo, né? Ainda tem 3 jogos para fazer, 2 dentro de casa. E vai ter que ganhar do Carabobo fora, vai ter que ganhar da Laú em casa e vai ter que ganhar do Estudiante em casa também, para não ficar dependendo do resultado dos outros. E é isso. Quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tá? Se você ainda não faz parte. A gente está com a meta de bater os 400 inscritos. Estamos com 333 até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Também vou te pedir para seguir a gente lá no TikTok, tá bom? Acho que faltam 20, 22 ou 23 seguidores para a gente chegar à marca de 1000 lá. Seguir a gente também no Instagram, que sai notícia do Botafogo lá todo dia. É isso, meu povo. Sábado eu volto aqui com um giro de fogo antes do jogo contra o Fluminense. E depois com a análise do clássico, se Deus quiser, com uma vitória pro Botafogo. É isso. Valeu, um abraço, tamo junto. Até a próxima.